Olá pessoal, primeiramente, boa tarde para vocês. Estou gravando esse primeiro vídeo da nossa aula de hoje, para respondermos às atividades que foram feitas na segunda-feira. Ou seja, eu senti que vocês tiveram algumas dificuldades sobre essa atividade, então vamos respondê-la agora. A atividade, essa correção da atividade foi da página 199, mas as questões 1, 2, 3, 4 e 5 estavam relacionadas ao texto, à leitura do texto da página 198. Então, vamos lá fazer a leitura da primeira questão. Antes da leitura, você imaginou qual brincadeira o poeta faria com as palavras? Sua hipótese se confirmou? O que você achou dos recursos usados por ele? Prestem atenção se vocês assistiram ao vídeo que eu mandei, se vocês ouviram o áudio que eu mandei também, que vocês ouvissem antes de fazer a atividade. Vocês deveriam ter feito a leitura do boxzinho do nosso texto, que tem como título O que vem a seguir. Você vai ler um poema que mostra um pouco do universo de Paulo Leminski, um poeta que diz muito em poucas palavras. E aí reside o poder expressivo de sua escrita. A maneira como Leminski trabalha a palavra em seus versos flerta com a subversão da forma e do significado, como se construir poemas fosse brincar com palavras. Então, depois desse texto, vocês vão ver que tem uma pergunta. Que brincadeira você imagina que o poeta fará com as palavras neste poema? Quais recursos ele utilizará? Então, antes de vocês fazerem a leitura do poema, vocês devem pensar, nossa, o que será que ele vai fazer com esse poema? Só dando assim uma visualizada nele, eu vejo que tem alguns círculos, vejo que tem umas palavras de cabeça para baixo. Então, você pode fazer várias versões, pode imaginar o que vai acontecer. Então, a resposta da questão seria uma resposta pessoal, tá bom? Então, vocês teriam que perceber o que tinha nesse poema antes de lê-lo. Simples e fácil. Então, sua hipótese se confirmou, aquilo que você imaginou que aconteceria antes da leitura do texto, se confirmou, sim ou não. Aí depois de ler, o que você achou dos recursos usados por ele, os recursos gráficos, da fonte que ele se usa para escrever esse poema, que ele está fazendo essa reflexão das palavras na água e tudo mais. Aí é uma resposta pessoal, depende de cada um de vocês. Questão 2. O poema Lua na Água utiliza elementos gráficos para produzir sentidos. O que vai ser esses elementos gráficos? Vai ser a fonte da letra. Por exemplo, quando vocês, nem todos talvez tenham um computador, um notebook, mas já devem ter percebido que há várias fontes. Tem fonte Times Roman, Arial. A fonte, essa questão da fonte seria a letra utilizada, tá bom? Quais elementos gráficos estão presentes nesse poema? Então, o que vocês poderiam estar escrevendo? Lembrem-se, se a resposta de vocês forem parecidas, não precisa trocar. Há letras espelhadas e 2 círculos e um semicírculo, que é como se fosse duas luas
e a metade de uma lua que está aparecendo no poema. Isso na letrinha A. Isso seria na letra A. Resposta da letra B. Vamos lá, vamos saber o que é que a letra B está pedindo. Como esses elementos gráficos contribuem para a relação de sentido entre a imagem visual e o conteúdo. Lembrem-se do primeiro vídeo que vocês assistiram, que essa questão do poema visual, ela não é simplesmente escrever palavras e achar uma forma bonitinha para as pessoas verem. As palavras, toda essa questão poética deve estar ligada à imagem que esse poeta quer repassar para as pessoas, causar impressões, sentimentos e tudo mais. Então, o que vocês poderiam colocar? Vocês poderiam colocar o seguinte: os dois círculos e o semicírculo representam a lua em suas fases, as letras espelhadas no poema vão remeter ao reflexo da lua na água, retratando a imagem poética. Isso seria uma resposta que eu colocaria. Versos. Então, não necessariamente vocês teriam que colocar igual está aqui, pessoal. Vocês não têm essa obrigação de colocarem igual eu estou escrevendo, mas algo que tenha todo esse sentido. Se vocês colocaram, os dois semicírculos, eles representam as fases da lua e as palavras representam como se fosse o reflexo da lua espelhado, sim, a resposta estaria correta. Ok? Vamos então para a questão 3. Questão 3. Nesse poema, os versos não estão alinhados, e sim dispostos na diagonal, assim como os dois círculos e semicírculos acima deles. Então, do mesmo jeito, diagonal vai ser do mesmo jeito, vai ser da mesma forma que os semicírculos estão. Observe os versos, os círculos e os semicírculos que movimentam a disposição desses elementos no papel. Parece representar o que parece representar no papel. Então, vocês colocariam, não vou escrever tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, o vídeo. Então, eu vou dizer uma possível resposta. Eles parecem representar o movimento aparente da Lua, que vai se deslocar no céu, espelhando o seu reflexo na água. Uma resposta bem simples, bem fácil de ser compreendida. Vamos para a alternativa B. Com base no poema, ou seja, no poema
da página 198 ainda, no poema de Leminski. O que você poderia afirmar sobre o uso de elementos não verbais em poemas visuais? Ou seja, linguagem verbal, linguagem não verbal. A linguagem verbal vai ser aquela falada, vai ser aquela escrita. A linguagem não verbal, ela vai apresentar por forma de gestos, por forma de imagens, de símbolos e por aí se vai. Ou seja, o que a gente poderia colocar? Que esses elementos, né, não verbais usados para gerar outras formas de significados no poema. Simples e fácil. Vocês poderiam colocar que os elementos não verbais são usados para gerar outros significados no poema. Pronto. Bem simples. Questão 4. Que outro efeito gráfico você poderia adicionar ao poema Lua na Água? Descreva e justifique seu uso. Ou seja, outra resposta pessoal. Aqui está dizendo: gráfico você poderia usar. Que você poderia usar. Ok? Vocês poderiam, esses aspectos gráficos, dizer que seria uma fonte, que vocês poderiam colocar uma fonte mais turva, ou seja, deixar uma letra um pouquinho mais turva, um pouquinho turva seria o que? Mais tortinha, como se fosse parecido com um reflexo. Mas isso vai da opinião, vai da imaginação de cada um de vocês. Questão 5. Considerando que você estudou no capítulo 1 sobre a CAI, compare o texto de Leminski com esse gênero, identificando as semelhanças e as diferenças. Então, pessoal, a questão 5, vocês não tinham visto esse texto da Akai. A gente só tinha visto no capítulo 1 o texto Tecendo Amanhã. Então, vamos fazer o quê? Vamos anular essa questão. Mas vocês poderiam dizer que o poema pode ser associado pelo tema relacionado à natureza. Essa seria uma resposta. Questão 6. A questão 6 já era um poema próprio. Poema até ela de pé, em pétala, de pétala em pétala, até despetá-la. Alternativa A. Qual a relação entre o poema e a imagem visual do poema? Que colocaríamos? A forma como as letras estão escritas se assemelham, ou seja, ou se parecem ao processo de uma flor perdendo as pétalas. É como se as letras fossem as próprias pétalas. Letra B. Explique o efeito sonoro usado para conferir expressividade ao poema. A gente poderia colocar, por exemplo, a vogal E com acento agudo, pétala, até, pé, pé, pé. Tudo isso a gente poderia colocar. Ou então, da sílaba lá, lá. Então, tudo isso daria esse efeito sonoro ao poema. Letra C. O que é possível concluir sobre a relação entre a forma e o conteúdo? Ou seja, entre os dois poemas da página 198 e o da 199. Relações entre forma e conteúdo em poemas visuais com base no poema acima e o poema Lua na Água. Vocês colocariam na letra D. Os poemas visuais utilizam imagens poéticas para dar maior expressividade naquilo que eles querem repassar ao leitor.
E a alternativa é para você, em qual dos poemas a estratégia visual é mais explícita. Já expliquei para vocês o que era explícito, aquilo que poderia ser visto, ser observado, que estava nítido, diferente do implícito. Então, isso também é outra resposta visual. Qual dos poemas você achou que se utilizou mais esses recursos de imagem? Foi o poema 1, foi o poema 2, por quê? E tudo isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a atividade. Se ainda estiverem com dúvidas, falem comigo no meu privado e até a próxima aula, tá bom? Beijão para todos!